Irmãos, que Deus possa nos abençoar nesse dia em que nós vamos refletir sobre a visão ministerial. Eu quero iniciar com um texto que está em Gênesis. Em Gênesis, no capítulo 24, dos versículos de 1 a 7, eu vou fazer a ressalva de algumas partes desses versículos. Nos diz que o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Então havia bênçãos sobre a vida de Abraão. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. O Senhor Deus do céu enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Bem, vamos orar. Pai de amor, obrigado por este dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus que nos abençoa em cada coisa que nós fazemos e, sobretudo, ó Pai, o Senhor é quem nos abençoa no ministério do Teu reino. O Senhor é quem nos abençoa no ministério da igreja, e nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa falar aos corações dos Teus servos, para que possamos planejar, para que possamos executar todas as coisas concernentes ao Teu reino, conforme a Tua vontade, conforme a Tua inspiração divina. Que o Teu Santo Espírito nos capacite a cada dia. Amém. Irmãos, o texto que lemos, apenas algumas partes aqui de Gênesis 24, de 1 a 7, nos fala que Abraão estava sendo abençoado em tudo. Ele já havia sido abençoado em tudo. Em todas as coisas que Abraão havia feito, ele recebia as bênçãos de Deus. Isto porque havia um chamado para Abraão sair da sua terra, sair de onde ele estava e ir para o lugar que Deus havia designado para ele. E Abraão chama então um servo e diz que ele deu uma missão para o seu servo. E a missão que ele deu foi a de escolher uma esposa para o seu filho. E ele diz que o Senhor Deus dos céus haveria de mandar o seu anjo à frente dele, para que ele pudesse então escolher adequadamente, corretamente, ou seja, executar a missão que ele estava recebendo, executar essa missão de acordo com a vontade de Deus. E o seu servo foi sábio. Nos versículos de 10 a 15, diz que aquele servo partiu para Macedônia e ele orou a Deus. Quando ele chegou no lugar em que foi designado por Abraão, ele orou a Deus. E diz o seguinte, que ele orou: Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito, e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. A missão dele era escolher uma jovem, e ele foi então ao lugar adequado, onde estavam as jovens, indo lá para poder tirar a água. E agora ele ora a Deus. Ele não queria fazer de acordo com a astúcia dele, ele não queria escolher de acordo com os padrões que ele tinha para ele, mas ele queria escolher de acordo com o que Deus havia colocado no coração, inclusive não dele. Ele fala de acordo com o de Abraão, que Deus pudesse ser bondoso para com Abraão. O pedido dele não era nem que ele fosse bondoso para com ele próprio, que estava executando a missão. Ou seja, ele queria fazer a missão que ele havia recebido, não de acordo com os padrões dele, mas de acordo com os padrões do seu senhor Abraão. E nós recebemos uma missão de poder aqui levar a palavra de Deus. Se nós buscarmos ir então retomando, nós vamos ver a missão que Cristo Jesus dá para os apóstolos, que também é a nossa missão. A missão de ir
e pregar o Evangelho. Se nós perguntarmos qual a missão da igreja, é a mesma lá dos apóstolos: ir e pregar o Evangelho. Mas qual a nossa missão individualmente? Cada um de nós devemos aqui edificar esta igreja do Senhor Jesus Cristo, cujo Senhor é o cabeça. Nós então temos esta missão de edificar essa igreja. E agora cada um de nós também temos uma outra missão dentro deste contexto maior, seja por meio da escola bíblica dominical, seja por meio da sociedade de senhoras, seja por meio da sociedade ou da união dos homens, seja por meio do louvor, da sala das crianças. Cada um tem um lugar para poder agir, para poder trabalhar. Nós podemos dizer que nós temos aqui uma visão ministerial, um ministério a ser desenvolvido. O que é a visão? A visão, nós poderíamos dizer que é aquilo que nós vemos para o futuro. Lá em Provérbios, no capítulo 29, versículo 18, diz que onde não há visão, o povo perece. Na maioria das traduções, nós vamos encontrar que é onde não houver profecia. Porém, a palavra do original hebraico, que está ali em Provérbios 29, 18, é visão. Até porque, à época, se chamava os profetas de vidente. Não havendo profecia ou não havendo a visão, o povo perece. O povo não vai prevalecer, porque não sabe para onde ir. Ele está dizendo aqui, não de uma visão de um sonho, mas uma visão de uma profecia vinda de Deus, não de uma profecia nova, que nós vamos procurar uma nova profecia, mas a própria profecia do Senhor Jesus Cristo, de que é ir e pregar o Evangelho. Nós temos então esta visão, tanto missão, agora uma visão de ir pregar, alcançando todos os lugares. Mas nós estamos aqui, se nós falarmos que a visão dessa igreja é ganhar o mundo para Cristo, será que está correto? Poderíamos dizer até que está, mas será que nós estamos trabalhando para ganhar o mundo todo? Ou devemos trabalhar para, aqui neste lugar, ganhar almas para Cristo Jesus? O autor aqui não está falando então de apenas um sonho, mas de uma visão profética que vai alimentar a alma do povo. E nós temos que ter esta visão de acordo com cada parte que nós estamos atuando. A visão é uma imagem do futuro, é o que nós desejamos com base na compreensão clara da vontade de Deus. A vontade de Deus aplicada também às circunstâncias em que nós estamos vivendo. A visão de um professor da EBD, ela deve ser muito clara para ele. Ele tem que ter a visão, eu estou colocando aqui apenas como exemplo a EBD. Ele tem que ter a visão de levar a palavra de Deus, mas tem que ter a visão também de que esta palavra de Deus esteja, sendo aplicada no dia a dia por cada um daqueles que estão ouvindo. A visão seria o objetivo? Sim, o objetivo seria a estratégia, seria o modo como vai alcançar isto também. Veja que ele vai utilizar isto para que seja aplicado no coração das pessoas, daqueles que estão ouvindo, mas também tem que envolver
como que eu vou fazer isso? Eu vou chegar lá daqui um pouco. Então nós vamos olhar, e isso tem que ser claro na nossa mente, isso tem que ser claro no modo como nós vamos agir para se alcançar um futuro. Será que o nosso propósito é chegar ao final do ano com a mesma quantidade de pessoas que nós temos hoje na igreja? Ou temos o propósito de aumentar pessoas aqui? Será que seria aumentar simplesmente para poder ajuntar pessoas aqui? Não, nós queremos o ajuntamento de pessoas salvas, o ajuntamento de pessoas que realmente compartilhem o Evangelho, e de pessoas que tenham comunhão como igreja. Portanto, a visão, ela é dada por Deus, não apenas por nós mesmos, pelos próprios meios. Aquele servo de Abraão poderia chegar ali e quase que promover um concurso de beleza. Ele estava levando 10 camelos cheios de coisas preciosas, do melhor que Abraão tinha. Mas ele pediu que Deus colocasse no coração dele e que Deus dirigisse. Enquanto líderes, cada um na sua esfera, nenhum mais importante do que o outro, mas cada um tendo um âmbito em que ele vai atuar e trabalhar, todos nós temos que ter claramente qual que é o nosso propósito, qual que é o nosso objetivo, o que nós devemos alcançar e como que nós vamos alcançar, para que nós sejamos instrumentos de Deus, não traçando os nossos próprios meios, os nossos próprios modos de agir. Por isso que eu destaquei, chamei atenção no que aquele servo fez. Ele orou. Eu tenho falado sobre a oração. No domingo passado nós falamos sobre a necessidade da oração. No próximo domingo nós vamos voltar a falar sobre a oração, porque o modo como Deus fala através de nós é pelo seu Espírito. E nós precisamos ter comunhão com Deus, para que Deus coloque então no nosso coração o desejo claro, o desejo cristalino de como fazer a sua obra. Não pelos nossos próprios esforços, pelas nossas próprias estratégias, mas de acordo com o que Deus quer fazer. Deus, ele tem o ministério para o seu povo, para que nós possamos aqui neste lugar poder trabalhar, ganhar almas para Cristo, criar aqui, edificando uma igreja fiel ao Senhor Jesus Cristo, sólida. E Ele quer que o nosso serviço seja a expressão da sua vontade. Por isso não adianta nós planejarmos, criarmos um calendário cheio de eventos, se aquela não for a vontade de Deus. Por isso a necessidade de nós nos dedicarmos à oração, para que Deus possa nos dirigir, para que Deus possa conduzir o nosso serviço, para que sejamos então pródigos naquilo que fazemos, e que sejamos prósperos também, possamos fazer muito, a prodigalidade, mas que também haja prosperidade naquilo que nós fazemos, que haja efetividade naquilo que fazemos, que possa ter resultado. A palavra ministério é o mesmo que diaconia. Quando nós pegamos o dicionário do grego de Strong, ele diz o seguinte, que é serviço, especialmente aqueles que são executados a pedido de outro.
O serviço na igreja é executado, será que a pedido de Deus? Eu diria que nem é a pedido, é a ordem do nosso Deus, para que nós possamos então agir de acordo com o seu reino. Ele diz que se aplica essa palavra também ao ofício dos apóstolos e à sua administração, ao ofício dos profetas, dos evangelistas, dos anciãos, dos diáconos e muitos outros. Quando nós vamos para a Bíblia procurando essa palavra, lá em Atos no capítulo 1, versículo 24 e 25, diz o seguinte, que eles precisavam colocar outra pessoa no lugar de Judas, e disseram, depois de orarem, então eles oraram, disseram, Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tem escolhidos, para assumirem este ministério, agora um ministério qualificado, este ministério apostólico que Judas abandonou. Quando Jesus fala com Marta e Maria, lá em Lucas 10, versículo 40, ele faz referência à palavra diaconia, que é o mesmo que ministério. Diz, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Essa palavra foi traduzida sempre como serviço, mas é a mesma palavra, diaconia. Ela estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Então veja que ela pode ser aplicada em diversas esferas. A diaconia, então, é o serviço, aquilo que nós executamos a pedido de outro, ou aquilo que nós executamos é para que possamos cumprir a nossa missão, para que possamos cumprir aquilo que o Senhor Deus nos deu. A visão do nosso serviço, do nosso ministério, portanto, ela precisa compreender a vontade de Deus. E eu preciso conversar com Deus em oração, eu preciso conversar com Deus em comunhão com Ele, em meditação na palavra, para poder compreender qual que é a vontade de Deus para este meu serviço, para este meu ministério. Neste ambiente desta igreja, neste ambiente que nós estamos vivendo, como que eu posso influenciar? A vontade de Deus é que na sua igreja, dia a dia, seja acrescidos novas pessoas, que dia a dia seja acrescido aqueles que vêm para que possamos juntos prestar aí uma outra palavra aqui também, que é traduzida por serviço, que é o nosso culto. O culto é um serviço de adoração a Deus. Não falamos então de sonhos, de fantasia, mas de um coração ardente de fazer a obra de Deus. Será que nós estamos com o coração ardente para fazer a obra de Deus, pensando como que nós vamos fazer, pensando como que nós vamos chegar no final do ano, prestando conta daquilo que nós recebemos como missão, e falando como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso ele falando do final já da sua vida. Portanto, nós precisamos ter essa visão como algo específico, como algo detalhado, como algo bem distinto, que eu possa dizer bem, eu vou fazer desta forma para poder então alcançar o meu objetivo final. Porque a missão é genérica, pregar o Evangelho. Aqui, congregarmos como igrejas, apenas reunir para ensinar
a palavra de Deus como sendo uma missão da EBD. Mas agora, como que eu vou alcançar isso? No nosso planejamento, nós precisamos disso. Eu preciso ter a compreensão dessas coisas. Se a nossa missão, por mais genérica que seja, é evangelizar, então dentro de cada um dos departamentos, eu preciso saber como que eu vou fazer isso. Como que eu vou evangelizar? Como que eu vou alcançar mais pessoas? Como que eu vou prestar um serviço na condução do povo, na adoração, como é o caso do louvor? Como que eu vou conduzir homens e mulheres e jovens para um serviço de atendimento das necessidades da igreja, um serviço de atendimento de necessidades até de pessoas que estão fora da igreja e que precisam ser alcançados com as bênçãos de Deus através da igreja. Como que eu vou fazer isso? Além de eu responder como, eu preciso responder também quando que eu vou fazer isso. Somente domingo? Nossas reuniões vão se limitar a domingo? Ou eu posso fazer fora do domingo alguma atividade? Será que eu conseguiria, durante a semana, alcançar alguém que não esteve nas reuniões aqui no domingo? Por exemplo, podemos fazer aqui a reunião de senhoras. Não vieram todos. Será que eu posso alcançar aqueles que não vieram durante a semana? O mesmo acontece com a EBD, o mesmo acontece com a sala das crianças. Será que eu tenho alguma coisa que eu possa fazer? Se eu estou planejando fazer fora daquela rotina que nós já criamos, alguma coisa, como, por exemplo, uma atividade no parque, quando é que eu vou fazer isso? Para que eu possa colocar então no calendário. Com quais os meios que eu vou fazer? Será que eu vou utilizar somente aqueles que estão envolvidos, aliás, somente os meios que eu tenho ali na minha sala, somente os meios que eu tenho disponíveis aqui na igreja, ou eu preciso colocar alguma coisa a mais? Então, quando estiver planejando, quando cada um estiver planejando, precisa responder essas perguntas. Como vou fazer, quando vou fazer, com quais os meios, o que eu preciso a mais, para que nós não sejamos pegos de surpresa, precisando de alguma coisa que não está nas nossas mãos. Outra pergunta é onde? Se eu vou fazer somente aqui na igreja, eu vou fazer também reuniões nos lares. Eu vou alcançar alguém que não venha aqui. E precisamos pensar sobre isso. Precisamos sair aqui das paredes para poder alcançar alguém. E quando nós falamos de onde e falamos com quais os meios, normalmente temos um custo. O custo nosso da reunião aqui já está definido. Não é que não tem custo, mas hoje, quando o irmão Dionísio chegou, nós ainda estávamos brincando quanto às luzes, se acendia ou não acendia em razão do consumo de energia. Então já existe um custo, mas que ele está definido aqui. Mas quando nós fazemos alguma coisa extra ou com aquilo que nós não temos aqui, isso tem um custo.
E nós precisamos preparar para isto. Não podemos deixar de fazer simplesmente porque tem um custo, mas tendo condições de alcançar, nós precisamos então colocar isto de modo que seja viável. Precisamos então colocar esses aspectos desta visão de como fazer, quando fazer, quais os meios, onde, quando, com quem fazer. É muito importante também com quem fazer, porque às vezes estamos planejando fazer com apenas um grupo de pessoas, mas quando vamos executar, precisa tirar pessoas que estão envolvidas em outras áreas da igreja naquele mesmo momento, e às vezes o evento nem é aqui, então precisamos colocar isto também na nossa conta, e precisa tudo ser planejado, não que não possa fazer, mas que nós temos que trabalhar para que o outro departamento que precisa daquelas pessoas que nós estamos colocando no nosso planejamento, que ele consiga então substituir. Precisamos já dar início a esse planejamento, precisamos dar início a estas coisas. Mas quando pensamos então, como iniciar? A primeira coisa é que seja iniciado então por Deus, através de um desejo ardente nos nossos corações. A visão verdadeira da nossa missão, ela precisa que seja colocada por Deus, para que nós possamos fazer de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa própria vontade. E nós devemos saber que aquilo que nós estamos propondo a fazer, muitas vezes será testado, muitas vezes teremos empecilhos para fazer, mas nós precisamos então, tendo a plena convicção de que o nosso desejo está de acordo com a vontade do nosso Deus, precisamos ter perseverança. Jesus falou para Pedro, ele haveria de edificar a igreja, e as portas do inferno não poderiam vencê-la, não iriam prevalecer contra a igreja. Se nós verdadeiramente colocarmos no nosso coração o desejo de fazer a vontade de Deus, e sendo a vontade de Deus, de nós progredirmos, ampliarmos, de nós chegarmos ao final deste ano com o dobro daqueles que aqui estão, não somente dos que estão aqui hoje, mas daqueles que realmente estão frequentando, ou a média daqueles que frequentam, e esta for a vontade de Deus, e nós nos dedicarmos a fazer a vontade dele, e nós então colocarmos as estratégias, não a estratégia puramente humana, mas inspiradas por Deus, para que possamos fazer cada departamento de acordo com aquilo que Deus tem colocado no coração para que nós possamos fazer. Nós haveremos de alcançar o nosso objetivo, não simplesmente para a honra e glória humana, mas para a honra e glória de Deus, porque a obra é de Deus. Deus colocou esta igreja aqui, e Ele quer que nós possamos a cada dia caminhar pregando o Evangelho, promovendo a comunhão entre os irmãos, e para isto Ele haverá de acrescentar pessoas. Nós precisamos olhar para aqueles que já estiveram aqui conosco, não estão, se afastaram por algum motivo e não estão em qualquer outra igreja, simplesmente estão em casa. Precisamos alcançar estes, mas precisamos alcançar também outros que nunca nem mesmo estiveram aqui. Nós precisamos pensar
E precisamos fazer esta reflexão e também colocar isto então como metas, como alvos para cada um dos nossos departamentos. Senhor Deus e Pai, o Senhor é aquele que nos dá sabedoria. E o Senhor, ó Pai, prometeu dar sabedoria a todos que lhe pedissem e dar prodigamente a sabedoria. Por isso nós te rogamos, ó Pai, que a sabedoria vinda do alto esteja sobre os teus servos, que cada um, ó Pai, tenha discernimento sobre o teu reino, sobre a tua vontade, que o teu Santo Espírito possa encher as nossas vidas para que possamos ter a capacitação vinda dos céus para fazer aquilo que é a tua vontade, porque por nós, ó Pai, sabemos que não podemos fazer coisa alguma, mas pelo teu Santo Espírito nós podemos fazer grandes coisas. Pelo teu Santo Espírito nós podemos alcançar muitas almas. Pelo teu Santo Espírito nós podemos edificar uma igreja forte, uma igreja vencedora, daqueles que realmente combatem o bom combate. E por isso nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos capacitando a cada dia e que o Senhor possa inspirar os teus servos sobre o que fazer, como fazer, para que possamos fazer a obra do teu reino. É a nossa oração. Amém.